Durante toda a minha infância, uma coisa sempre me deixou confuso. Minha mãe tinha uma aversão inexplicável ao Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões. Toda vez que passava um filme dos Trapalhões na televisão ou algum programa com ele, mamãe mudava de canal imediatamente, fazendo uma cara de desprezo. Quando eu perguntava por que não gostava do Didi, ela apenas dizia que aquele homem não prestava e mudava de assunto. Eu não conseguia entender. Como alguém podia não gostar do Didi? Ele era o palhaço mais querido do Brasil, fazia crianças do país inteiro rirem, era um símbolo da alegria brasileira. Minha mãe sempre foi uma pessoa carinhosa e paciente, que gostava de ver as pessoas felizes, então aquela versão ao humorista mais famoso do país me parecia completamente sem sentido. Foi só depois que ela morreu, em 2021, que descobri o verdadeiro motivo daquele ódio aparentemente inexplicável. Enquanto organizava seus pertences, encontrei uma caixa antiga guardada no alto do guarda-roupa. Dentro havia fotografias amareladas, cartas e documentos que revelaram um capítulo da vida da minha mãe que eu jamais imaginei que existisse. Minha mãe, Dona Neuza, tinha apenas 22 anos quando chegou a Fortaleza em 1958, vinda de uma cidadezinha do interior do Ceará. Era uma moça trabalhadeira que havia conseguido emprego como secretária numa pequena empresa, sonhando em construir uma vida melhor na capital. Foi através de amigos da igreja que ela conheceu um rapaz chamado Antônio, que todos chamavam de Renato. Ele era natural de Sobral, tinha se formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e trabalhava no Banco do Ceará. Era um jovem elegante, bem falante, com grandes sonhos para o futuro. O que eu não sabia é que esse Antônio Renato era na verdade o Renato Aragão, que anos depois se tornaria o Didi dos Trapalhões. Na época, ele ainda era apenas um bancário recém-formado que fazia alguns trabalhos eventuais na televisão local, no programa Vídeo Alegre da TV Ceará. Numa carta que encontrei, datada de setembro de 1959, minha mãe escrevia para uma amiga contando sobre o namoro. Dizia que Renato era um homem carinhoso e sonhador, que falava muito sobre seus planos de deixar o banco e se dedicar completamente à televisão. Ela o apoiava nos sonhos, mas também se preocupava com a instabilidade financeira que isso poderia trazer. Durante quase 2 anos, eles mantiveram um relacionamento sério. Minha mãe escreveu em seu diário que chegaram até a conversar sobre casamento. Renato dizia que assim que conseguisse se estabelecer na televisão, eles oficializariam a união. Ela esperava pacientemente, trabalhando duro e guardando dinheiro para o futuro dos dois. O que mais me chocou foi descobrir numa carta guardada que minha mãe chegou a engravidar de Renato Aragão no final de 1960. Ela conta que quando comunicou a gravidez a ele, o jovem bancário ficou completamente desesperado. Disse que não podia assumir um filho naquele momento, que sua carreira ainda estava começando e que isso atrapalharia todos os seus planos. A situação ficou ainda mais complicada quando Renato começou a namorar escondido uma outra moça de Sobral, chamada Marta Rangel, que era de uma família mais abastada da região. Minha mãe descobriu a traição através de conhecidos mútuos e se sentiu completamente traída e humilhada. Numa das páginas mais dolorosas do diário, minha mãe escreve sobre como Renato a pressionou para resolver a situação da gravidez. Ele disse que se ela levasse a gestação adiante, negaria a paternidade e contaria para todos que ela era uma mulher de vida fácil que tinha se envolvido com vários homens. Na época, isso destruiria completamente a reputação de qualquer mulher. Pressionada e sozinha, minha mãe acabou perdendo o bebê numa situação traumática que ela nunca conseguiu superar completamente. Foi um período terrível da vida dela, enfrentando não apenas a dor física, mas também o abandono emocional do homem que dizia amar. Como se não bastasse todo o sofrimento, Renato simplesmente desapareceu da vida dela depois disso. Casou-se com Marta Rangel pouco tempo depois e começou a construir a carreira que o levaria ao estrelato nacional. Minha mãe teve que reconstruir sua vida completamente sozinha, carregando aquela dor em silêncio. Ela escreveu que durante anos conseguiu esquecer da história, até que Renato Aragão começou a fazer sucesso na televisão nacional. Primeiro com os Trapalhões, depois com os filmes que conquistaram o país inteiro. Ver o rosto dele na televisão era como reviver constantemente o pior período da sua vida. O que mais doía no coração da minha mãe não era apenas o abandono,
mas ver como Renato se transformou num símbolo de alegria e amor pelas crianças, enquanto havia abandonado cruelmente o próprio filho que ela esperava. Era uma ironia amarga que ela carregou por décadas. Numa carta de 1982, quando os Trapalhões estavam no auge do sucesso, mamãe escreveu que não conseguia assistir aos filmes sem sentir uma mistura de raiva e tristeza. Via milhões de crianças brasileiras amando aquele homem que havia sido tão cruel com ela e com o bebê que esperavam juntos. Descobri também que minha mãe acompanhava discretamente a vida pessoal de Renato Aragão através de revistas e jornais. Ela sabia que ele teve 4 filhos com Marta Rangel, Paulo, Ricardo, Renato Júnior e Juliana. Cada nascimento dos filhos dele era uma lembrança dolorosa do filho que ela perdeu por causa da covardia dele. O mais tocante foi encontrar uma carta que ela escreveu mas nunca enviou, datada de 1990. Nessa carta, dirigida ao próprio Renato Aragão, ela conta toda a história e pergunta se ele pelo menos se lembrava dela e do que haviam vivido juntos. Termina dizendo que não queria dinheiro nem reconhecimento, apenas que ele soubesse que suas ações tiveram consequências na vida de pessoas reais. Em 1995, quando o sucesso de Renato estava consolidado, minha mãe escreveu no diário que finalmente havia encontrado forças para seguir em frente. Conheceu meu pai, um homem honesto e trabalhador que a tratou com o respeito que ela sempre mereceu. Conseguiu construir uma família feliz, mas nunca esqueceu completamente daquela ferida antiga. Numa entrada de 2005, ela revelou algo que me emocionou muito. Durante todos esses anos evitando assistir aos programas de Renato Aragão, ela secretamente se orgulhava do sucesso dele. Reconhecia que ele havia se tornado um artista importante para o Brasil, mesmo tendo sido cruel com ela no passado. Minha mãe escreveu que chegou a sentir ciúmes da alegria que ele proporcionava a outras famílias, quando poderia ter proporcionado a mesma felicidade à família que eles poderiam ter formado juntos. Era um sentimento contraditório que a acompanhou pela vida toda. O mais surpreendente foi descobrir que ela guardava recortes sobre os trabalhos sociais que Renato desenvolveu ao longo da carreira. Mesmo carregando mágoa, ela reconhecia que ele se tornou uma pessoa melhor com o tempo e que usava sua fama para ajudar crianças necessitadas. Em 2010, quando Renato Aragão completou 75 anos, minha mãe fez uma reflexão profunda no diário. Escreveu que finalmente conseguia separar o jovem covarde que conheceu do artista generoso que ele se tornou. Disse que guardava apenas lições daquela experiência dolorosa. Numa das últimas entradas sobre o assunto, datada de 2019, ela escreveu que havia perdoado completamente Renato Aragão. Reconheceu que ambos eram muito jovens na época e que talvez ele também tenha sofrido com as consequências das próprias decisões. Disse que preferia lembrar dos momentos bons que viveram juntos. A descoberta mais emocionante foi uma carta que ela deixou para mim, escrita pouco antes de morrer. Nela, mamãe conta toda a história e pede para que eu não guardasse rancor do Renato Aragão. Disse que ele se tornou um grande artista e uma pessoa melhor, e que merecia ser lembrado pelo bem que fez ao Brasil. Ela termina a carta dizendo que nunca contou essa história para não prejudicar minha admiração pelos Trapalhões, que eram parte importante da minha infância. Foi um último ato de amor e proteção, mesmo depois de tanto sofrimento. Hoje entendo que minha mãe não odiava realmente o Renato Aragão. Ela odiava a dor que ele havia causado na juventude dela, a lembrança constante de um amor que poderia ter sido lindo mas terminou em tragédia. Cada aparição dele na televisão era como mexer numa ferida que nunca cicatrizou completamente. Descobrir essa história me fez admirar ainda mais minha mãe. Por trás daquela mulher aparentemente comum, havia alguém que carregou uma dor imensa com dignidade, que criou filhos generosos mesmo tendo sido traída, que conseguiu perdoar mesmo tendo sido profundamente machucada. Minha mãe pode ter tido seus motivos para não gostar do Renato Aragão, mas teve a grandeza de nunca me contar essa história enquanto eu era criança. Protegeu minha inocência e me permitiu ter uma infância feliz assistindo aos Trapalhões, sem saber que por trás daquelas risadas havia uma história de dor na nossa própria família. Hoje posso assistir aos filmes do Didi com um sentimento diferente. Não é mais apenas diversão inocente, mas também uma forma de honrar a memória da minha mãe, que mesmo magoada, nunca me impediu de ser feliz. E talvez seja essa a maior lição que ela me deixou, que podemos carregar dores profundas e ainda assim permitir que os outros sejam felizes.